Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. É um motivo de muita alegria nós estamos mais um dia, irmãos, de pé, mais uma semana de renovo, mais uma semana na presença do Senhor, e eu creio que tudo irá bem na nossa vida, irmãos. Eu creio que Deus está no controle de todas as coisas, então abra tua mente, teu coração e tenha o entendimento da palavra de hoje. Amém? Nós estaremos lendo os Salmos de número 126, e olha que a palavra de Deus nos traz. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém? Glórias a Deus por isso. Grandes coisas o Senhor tem feito no meio do teu povo, irmãos. Nós sabemos que o nosso Deus, ele é tão grande, tão poderoso, que esse Deus que servimos é o mesmo Deus do passado, dos feitos maravilhosos, magníficos que foi feito lá no passado, lá nos nossos antepassados. É o mesmo que fez ontem, é o mesmo que está fazendo agora, e é o mesmo que fará amanhã e eternamente. O nosso Deus, ele é eterno, irmãos. E o foco do Salmo 126 aqui é a restauração da glória de Sião. A gente sabe que o povo de Deus, ele foi cativo por causa da sua rebeldia, por causa da idolatria. O povo de Deus foi cativo. O Senhor permitiu esse povo ser exilado para que eles pudessem entender que somente os braços fortes do Senhor têm as condições de trazer a vitória sobre eles. Que somente Deus, o Deus de Israel, é merecedor de toda a honra e toda a glória. Então a gente vê que, irmãos, que essa data aqui sugere pós esse exílio. Foi algo escrito referente posterior à escravidão. Quando os judeus se empenharam na reconstrução ali do templo e da cidade de Jerusalém, ela estava destruída, ela estava dominada pelos malfeitores, justamente por causa do pecado do próprio povo de Deus, irmãos. Dá para imaginar essas letras aqui cantadas em resposta à declaração de Deus de permanecer com o povo no templo restaurado. Isso a gente consegue encontrar lá em Ageu número 2, o capítulo número 2, que fala sobre isso. É algo maravilhoso, irmãos. Eu sugiro que vocês leiam, para vocês terem um entendimento, aqui incluindo na lista de cânticos de romagem. Então a gente vê que esse hino aqui teria sido usado durante séculos nas viagens dos judeus à cidade santa para as grandes festas anuais. Todo ano eles faziam grandes festas de comemoração, de alegria, de louvor ao Deus Altíssimo, para render glórias e aleluia pelos feitos do Senhor. Esse salmo aqui, ele trata da mudança na sorte de Jerusalém e dos judeus quando eles voltaram cativos da Babilônia. A primeira metade desse hino, desse louvor aqui, exulta na restauração de Sião, o local do templo em Jerusalém. Ele diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Foi um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Deus livrou aquele povo, irmãos, de uma forma extraordinária, de uma forma que não tinha dúvida entre todos os povos. Realmente, o Deus de Israel é poderoso para salvar o teu povo. Então a gente vê, irmãos, que ali a volta dos judeus para Jerusalém, na construção do novo templo, ele foi ali realizado, depois de décadas de afastamento desse lugar santo. O povo, ele desviou os seus pensamentos, o povo desviou a sua lealdade, o povo viu o tamanho do Deus que eles serviam, mas
decorrente ao pecado, irmãos, decorrente eles deixarem entrar coisas fora da presença de Deus, deixou entrar coisas malignas dentro do coração deles e eles começaram a desviar os caminhos. E aqui a palavra de Deus fala que a alegria do povo não foi por suas próprias obras, porque ainda viviam com vergonha dos pecados que levavam ao castigo divino. Aqui eles tinham vergonha ainda de tudo que eles fizeram para Deus. Deus deu o livramento, mas eles se sentiam envergonhados. Porque, irmãos, a destruição do templo e o exílio desse povo foi decorrente a tudo que eles mesmos fizeram. E posterior a tudo isso, o júbilo foi em comemoração das grandes coisas que o Senhor fez, pelos livramentos de Deus para com esse povo. As obras foram visíveis às nações. A gente tem que compreender, irmãos, que Deus operou grandes coisas que foram visíveis. E nos dias de hoje, o que Deus tem feito? Muitas das pessoas não têm observado os feitos do Senhor, não têm tido entendimento do que está acontecendo, irmãos. As pessoas hoje já não estão mais sensíveis às coisas do Senhor. Aquele tempo lá, irmãos, durante o tempo do cativeiro, Deus usou servos fiéis como Daniel para demonstrar ali a sua grandeza e superioridade aos mais poderosos reis. Depois da volta, ele protegeu seu povo de todas as ameaças dos vizinhos. De fato, irmãos, as nações viram as grandes obras do Senhor. Um ponto mais importante aqui, irmãos, é que os próprios judeus, eles viram as grandes obras de Deus e mesmo assim eles abandonaram as práticas. Eles viram as grandes obras do Senhor ali. E ali eles começaram a abandonar as práticas idólatras. Eles começaram assim a entender verdadeiramente o que é servir a Deus. Eles começaram a tirar de dentro deles a idolatria, aquilo que havia provocado o seu castigo. Eles aprenderam que eles não deveriam mais deixar isso fazer parte da vida deles. Eles começaram a alegrar-se em poder adorar ao Senhor, o único Deus, na cidade santa. Posterior a tudo isso, irmãos, a gente vê aqui um outro ponto, que ele diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Amor. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. A gente vê, irmãos, que agradecer pela salvação e depois pedir a restauração pode indicar aqui que o povo havia realmente aprendido a lição fundamental que custou para compreender antes do exílio. Da mesma forma que muitos hoje, irmãos, interpretam promessas da salvação divina como incondicionais e irrevogáveis. E muitos judeus antes do exílio acreditavam ser invencíveis na terra dada por Deus, sabe, a nação israelita. Hoje as pessoas entendem, irmãos, que essa promessa de salvação que o Senhor tem dado para todos nós, essa promessa maravilhosa, aceitei a Jesus, agora eu estou salvo, amém, não preciso fazer mais nada. Isso não é real, isso não é verdade. Deus dá pela graça, mas não é de graça, irmãos. Nós temos uma missão a ser realizada. Nós temos um papel fundamental a ser realizado aqui nessa terra. Deus, Ele salvou a mim, salvou a ti, chamou para o teu reino, para que nós venhamos aplicar a obra do Senhor nessa terra e dar continuidade no que Jesus iniciou. Por isso que existe antes de Cristo e depois de Cristo. Foi o véu que se rasgou e o Senhor fez algo maravilhoso no meio da sociedade para que hoje nós tenhamos as condições, através do intermédio do Espírito Santo de Deus, de levarmos a palavra do Senhor aos cativos. Tem muita gente cativa hoje, irmãos, tanto dentro da casa de Deus quanto fora da casa de Deus. Como que está o teu coração hoje perante Deus? Como que está a tua vida hoje perante a Deus? Você tem realmente a liberdade ou você está exilado? Exilado em emoções? Exilado às coisas materiais? Exilado onde você está preso? Onde você está acorrentado?
Isso eu falo a todos os povos e nações, irmãos. Eu não falo em termos de religião. Aonde que está o teu coração? O coração daquele povo que começou a entrar a idolatria, o pecado, irmãos, eles foram exilados, o Senhor permitiu que os seus vizinhos forem ali, escravizavam eles, destruíram a cidade deles, para que eles entendessem, irmãos, que somente o Deus de Israel é poderoso. E eles aprenderam a lição, pela dor, pelo sofrimento. E nós, nos dias de hoje, o que nós temos feito? Temos aprendido? Irmãos, nós temos que ter a noção e compreendimento da palavra do Senhor. Dá para evitar muitas dores, irmãos. Dá para evitar muitas dores. Amém? Então a gente vê que aquele povo que achava e acreditava que eram invencíveis, Deus abateu eles. Algo muito lindo em Jeremias, ele diz que combateu essa falsa confiança antes da queda da nação. A presença do templo do Senhor não era garantia de segurança total, irmãos. Se o povo não se arrependesse, eles seriam castigados pelo Senhor. Em Jeremias 7 diz isso. A nação não acolheu as palavras do profeta, eles não acreditaram. Por isso eles sofreram as consequências. Em Jeremias 52, se você ler ele inteiro, você vai entender. O povo deixou entrar no coração a idolatria, começaram a servir a falsos deuses, começaram a fazer holocausto a falsos deuses, irmãos, eles sofreram. Eles pagaram um preço muito alto por isso. E Deus foi exaltado sobre todas essas coisas. E nos dias de hoje, irmãos, o que tem entrado no nosso coração? O que nós temos adorado? Onde nós temos depositado a nossa confiança? O que a nossa nação, eu falo pelo Brasil, irmãos, o que o Brasil está confiando? Aonde o povo brasileiro está confiando, está crendo, está depositando a sua crença? Em quê? É muito importante, irmãos, nós que conhecemos a verdade, que é Jesus Cristo, que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nós temos que ter esse entendimento, irmãos, e temos que nos capacitar na palavra do Senhor e levar o resgate sobre esse povo. Temos, irmãos. Em Tiago 5,19, olha o que ele diz: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Olha que tremendo, irmãos, o que Tiago está dizendo aqui. Nós fomos capacitados, estamos sendo capacitados para levar a verdade para as pessoas, trazer a pessoa de volta para os caminhos do Senhor. Aquele que conhece, trazer de volta. Aquele que não conhece, passa a conhecer. E nós temos que lembrar disso. Quem converte um pecador do seu erro, irmãos, salva a vida dessa pessoa. Você que leva Jesus para a vida de uma pessoa que não tem um conhecimento, você salva a vida dela. E Deus perdoa todos os pecados dessa pessoa. E Deus traz uma nova história para ela. Olha o tamanho do galardão, irmãos. É muito precioso isso. 1 Coríntios 9:27, olha também que o apóstolo Paulo diz: mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Irmãos, é algo constante. Eu digo por experiência própria, irmãos. É algo constante. Nós temos que esmurrar nossa carne todos os dias, porque nós temos que negar a nós mesmos. O que Jesus diz? Para que possamos seguir os teus caminhos, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós temos que esmurrar o nosso corpo. O apóstolo Paulo, ele aprendeu a não fazer a vontade da carne, e sim a vontade do Espírito. Ele negava a si mesmo todos os dias, todos os dias. No começo não foi fácil, mas posterior a tudo isso ele começou a ficar forte, porque na nossa fraqueza carnal, aí nós estamos fortes, porque Cristo Jesus, o Espírito Santo, se torna forte dentro de nós. Mas para isso temos que aprender a negar a si mesmo todos os dias, para que depois de ter pregado e salvo as outras vidas, irmãos,
a gente salvando as vidas, nós mesmos não venhamos ser reprovados. O que é ser reprovado? É deixar de fazer o que é certo. Reprovado é deixar de fazer a vontade do Pai. Jesus, em todo o tempo, irmãos, ele não fazia a vontade dele, ele fazia a vontade plena do Pai. A todo tempo ele orava e clamava ao Pai. A todo tempo ele ouvia a voz do Espírito Santo e cumpria aquilo que era devido. Assim temos que ser nós mesmos. Assim nós temos que ser também. Então, irmãos, aqui a gente vê nesse salmo, o povo adorou a Deus ali por ter restaurado a Sião. E ainda pediu a restauração. E era necessário continuar cultivando a comunhão com Deus da mesma forma que os cristãos hoje precisam permanecer fiéis ao Senhor, irmãos. A gente vê que as pessoas hoje elas não são fiéis totalmente. Elas querem servir ao Senhor, o coração tem vontade, mas quando chega na parte de negar a si mesmo, tomar a cruz, as pessoas não completam a missão. Eles desistem, eles acham pesado. Mas a palavra de Deus diz, o Senhor fala sobre o jugo e o fardo. O Senhor fala que Ele não dá nada aqui naquilo que nós possamos suportar. O meu fardo é leve. Ele fala, venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É o que Jesus diz para nós, irmãos. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve, porque eu estou com vocês. Por isso eu faço ficar suave e leve. Entenda, irmãos, nós temos que permanecer fiéis ao Senhor, buscando a todo tempo o perdão do Senhor, evitando a gente de tropeçar, irmãos. É muito melhor a gente se cautelar para não cair em tentação e cair no pecado, irmãos, do que a gente cair no pecado e depois pedir perdão. Deus, Ele perdoa? Perdoa sim, claro que Ele perdoa. É infinita a misericórdia do Senhor, a benignidade do Senhor é maravilhosa. É além do compreendimento humano, mas é muito melhor, irmãos, eu digo por experiência própria. É muito melhor nós focarmos na palavra do Senhor, evitarmos de cair em pecado, evitarmos de andar em caminhos perigosos e agradar o coração do Pai, do que a gente viver uma vida de pecado e viver da misericórdia do Senhor. Então, não venhamos ser enganados, irmão. Não venhamos deixar coisas mentirosas entrar no nosso coração. Só há um meio para que a gente possa gozar da comunhão de Deus. As bênçãos são grandes para os teus filhos, são sim, irmãos. Para Israel, lá do Antigo Testamento, Deus cumpria promessas de colheitas boas, alegrando o povo que havia sofrido na sua separação do Senhor. Para Israel espiritual, as pessoas que servem a Jesus, irmãos, com fidelidade, as promessas da vida eterna na presença do Senhor. É vida eterna, irmãos. Deus prometeu para mim e para você vida eterna. E para a gente ter essa vida eterna que eu estou falando, é no mundo espiritual. Nós temos que entrar pelo caminho estreito. Nós temos que entrar pelo caminho estreito. O caminho que o mundo oferece, irmãos, é o caminho largo. É um espaço, um caminho largo que as pessoas entram, parece que não sente nada, está tudo tranquilo. Mas, irmãos, esse caminho está conduzindo à perdição. E a palavra de Deus diz lá em Mateus que muitos são que entram por ela. Muitos são. E se a palavra está dizendo que muitos são, qual é a obrigação minha e tua, que tem o conhecimento da verdade, irmãos? Qual é a minha e a tua obrigação? É levarmos essa palavra aos corações, irmãos. Para que essas pessoas que estão entrando por esses caminhos que conduzem à perdição, eles possam se converter do seu mau caminho e entrarem pelo caminho que traz a vida. Que também Mateus diz: porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Irmãos, poucos
estão encontrando essa porta que leva à vida. Eu e você que temos conhecimento disso, temos que levar a palavra de Deus aos corações, irmãos, para que essas pessoas não venham perecer. Amém? Que eu e você possamos ter discernimento dessa palavra, irmãos. É uma obrigação minha e tua. O Senhor faz grandes coisas, tem feito grandes coisas, está fazendo grandes coisas e fará, irmãos, coisas maiores. Lembra que eu disse que nosso Deus ele é progressivo? Todas essas coisas maravilhosas, miraculosas que Deus fez no passado, eu creio e tenho fé que Deus está fazendo coisas maiores e vai fazer coisas maiores, irmãos, no meio do povo. E que eu e você não fiquemos de fora. E que eu e você possamos não ser egoístas de termos só para nós, mas levarmos ao próximo, irmãos, a palavra de Deus, a salvação. Amém? Que Deus te abençoe. Esse é o Salmos de hoje, irmãos. Eu creio que trouxe discernimento à tua vida e que você possa meditar dia e noite na palavra do Senhor. E eu creio que tudo irá bem na tua vida. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o evangelista Fábio Palini. Não se esqueça de entrar aqui na página, irmãos. Curta a página. Isso faz o Facebook entender que o trabalho que eu estou fazendo, ele é bom. O que eu estou fazendo é aproveitável. Você fazendo isso, irmãos, você ajuda as pessoas a terem acesso a isso. Compartilhe entre seus amigos, seus irmãos. Leve adiante a palavra de Deus. Seja um transmissor. E eu creio que Deus vai te capacitar, te abençoar para que você faça o mesmo. Porque eu e você fomos chamados para levarmos a palavra de Deus às nações. Amém? Deus te abençoe. Que você tenha uma semana maravilhosa na presença de Jesus. Que o Senhor possa visitar a ti e a tua casa. Possa colocar tudo no devido lugar. Possa te abençoar naquilo que é necessário, aquilo que precisa ser transformado na tua vida, para que você possa cumprir o ID de Jesus Cristo. Amém? Eu profetizo sobre a tua vida uma semana maravilhosa. Fique na paz e na bênção de Jesus Cristo. Deus te abençoe, irmãos.